Pessoal, dando prosseguimento. Antes de darmos continuidade aqui, queria agradecer a presença da equipe aqui da nossa comissão de compliance da OAB Santo André, a doutora Luciana Vieira, que está sempre conosco aí, nos apoiando, é a presidente da comissão, o doutor Vladimir também, dando o apoio aqui na presença conosco, né, e a doutora Tatiana também está sempre nos apoiando aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Só lembrando que ao final a gente vai deixar um espaço aberto para vocês fazerem os questionamentos, tem algumas dúvidas para os dois palestrantes também. E dando prosseguimento no nosso cronograma aqui, neste momento convidamos para ministrar a segunda palestra do dia, a advogada, mestre e doutoranda em Ciências de Saúde pela Unifesp e especialista em Direito de Medicina pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutora Camila Kitazawa Cortez. Bom dia a todos e todas presentes. Vou pedir licença para ficar sentada por causa da Manuela. Eu não consigo mais dar aula em pé, mas não vai trazer nenhum prejuízo, eu prometo, tá? É mais uma questão física mesmo. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com um público qualificado, que quer entender mais de compliance, especialmente compliance na saúde, que é a razão pela qual eu estou aqui. Queria fazer um agradecimento especial para a Bianca, que fez a ponte, então, como que ela me conheceu? Dando uma palestra. E um dia ela falou, acho que tem sinergia, acho que faz sentido a Camila vir aqui falar com a gente. E queria agradecer o Rafael, assim, pela hospitalidade, pela forma que ele conduziu o convite, foi muito especial, eu fico muito grata por terem lembrado do meu nome. Eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha história, só para vocês entenderem como eu cheguei aqui, tá? Então, eu também fui empregada pública, então eu já trabalhei no serviço público durante 13 anos no Conselho de Medicina. Então, eu estava do lado do balcão de onde vocês estão hoje. Trabalhei, assim, lá tem muita parte regulatória. Nunca fui uma pessoa muito adepta ao contencioso como advogada, né? Então, nunca entendi, contencioso, processo, aquela coisa, razão. Nunca foi muito meu lugar. Mas, quando eu me formei, nem existia compliance ainda no Brasil, né? Então, não era uma possibilidade. Com o passar dos anos, e aí eu sempre dei aula, faz muitos anos que eu dou aula, acabei cruzando aí com o pessoal de compliance, e um dia me falaram, você tem tudo a ver, olha a bagagem que você tem em saúde, se você transformar isso em compliance, vem para cá, vem para o lado de cá. E aí foi um processo, 2021, eu deixei o lado de lá do balcão, e comecei a fazer consultoria em compliance, não só em compliance, como em direito médico também, né? Então, a minha formação é bioética, direito médico e compliance na saúde, tudo junto, misturado, uma coisa se relacionando à outra, tá? Então, hoje eu tenho uma consultoria e hoje 100% dos meus clientes é da área da saúde, tá? Eu digo que eu não sei fazer outra coisa, tá? Eu só sei fazer isso. Outra coisa eu não sei fazer. Também tenho aí na vida acadêmica, sou mestra, sou doutoranda, vou ter que parar um pouquinho por conta da Manuela, mas vou concluir esse doutorado e publico alguns artigos na área também, tá? Então, fiquem à vontade, especialmente esse livrinho do meio vermelhinho aí de baixo, tem um artigo específico de compliance, tá? Então, por interesse daqui, acho que é o que faz mais sentido. Eu vou tentar economizar um pouco em conceitos, porque eu acho que o Alexandre já falou bastante. Eu gosto muito dessa tríplice prevenir, detectar e remediar. Quando a gente começa, eu posso considerar o programa de vocês ainda um bebê, tá? Ele está começando. Assim como a maioria, tá, gente? Isso não é demérito, não. Todos os programas de compliance, na maioria do Brasil, está começando, né? Então, quando a gente começa um programa de compliance, a sensação que a gente tem, e tem uma figurinha que eu mando para o meu time que é maravilhosa, que é você passar o rodo na onda, sabe assim? Vai vendo a onda e você passa o rodo, é a onda vindo, é essa sensação com quem trabalha de compliance. Porque você não dá conta, então você fica lá com a onda, com o rodo, e vem a onda por cima e tal. Porque a gente está no momento ainda de remediar. Então, a estrutura de compliance, ela é uma estrutura que ela
ela vai ao longo do tempo, ela não tem fim, como bem falou o Alexandre, ela não tem uma data de fim, muito pelo contrário, ela só tem uma data de começo, porque a gente quer chegar no momento em que a gente vai muito mais prevenir do que remediar. É o sonho de todo mundo que trabalha com compliance, né? Mas assim como o pessoal aqui de compliance, eu apago incêndio todos os dias, o tempo inteiro, pensando, puxa, quando será que eu vou acordar e a minha agenda eu vou conseguir cumprir sem apagar incêndio, né? Mas isso faz parte do nosso trabalho. Quem trabalha com compliance tem que ter uma característica que é a resiliência. Eu sei que essa palavra tá chatinha, tá, né, naqueles posts de Instagram e tal, mas a resiliência é de verdade, porque às vezes a sensação também é de dar um passo para frente, 2 para trás. Muda a gestão, você dá mais 2. Aí você volta mais 3. E é assim que é. Tá? Então eu passo por isso desde 2018, quando eu comecei a trabalhar com compliance, e assim será. Nós somos ainda imaturos, vejam que eu não estou de forma pejorativa falando aqui, mas somos imaturos com relação aos programas, Brasil todo mundo, né? A gente está junto construindo aí uma maturidade, então é muito complicado. Mas o que é mais importante, além dessa questão da tríplice, é o complexo. Então, o compliance, ele é um complexo. A gente que trabalha com direito, né, a gente se formou em direito, e quando a gente começa a trabalhar com compliance, a gente sente muito isso, porque o que a gente é acostumado? A ter razão, não é, né? O advogado quer ter razão. A gente é formado para ter razão, para ganhar uma discussão. É isso que a gente foi formado. Estou um pouco de costas, né, gente? Mas tudo bem. A gente tem que ter razão e ganhar um debate. E esse debate ele é por meio do quê? Muitas vezes de uma peça judicial, de uma sustentação oral. É isso. É esse o tempo que dão para a gente. Você entende que o compliance não vai adiantar se fazer o melhor código do mundo, o melhor regimento do mundo. Você pode chamar o maior especialista do universo para fazer esse código. Ele não vai adiantar se você não aculturar as pessoas. Né? Então, isso é um baque, tá? Para quem é formado em direito. Você fala, mas funciona. Eu ia lá, convenci o juiz. Agora, não é mais dessa forma. Né? Então, o convencimento, ele é pouquinho por pouquinho, é uma conquista diária, né? Vocês confiarem no time de compliance, tá todo mundo desconfiado e tá tudo bem. Se Deus quiser, eu volto aqui o ano que vem, talvez vocês estejam mais confiantes, falando, faz sentido o que a Camila falou, o que o Alexandre falou, que eu ouvi lá. Hoje tá todo mundo, apesar de ser a segunda semana, ainda tem muitas pessoas desconfiadas e faz parte. Mas o mais importante é isso, são as pessoas. Hoje a gente precisa das pessoas, a gente tem que ter as pessoas engajadas, entendendo o que está acontecendo na instituição, né? Como é uma instituição antiga, também é provável que, e aí eu venho do serviço público, como eu falei, que tem pessoas aqui de muito tempo, que estão acostumadas com uma outra forma, né? Aí você vem com um grupo, e eu não sei de nada, eu estou falando e não é recado para ninguém, tá, gente? Porque eu nem sei a história, mas é o que acontece. Aí vem o time de compliance, as pessoas falam, mas sempre foi assim? Por que eu vou ter que mudar agora? Não sempre foi assim. Agora vou ter que fazer, né? E aí fica a resistência. Eu digo, brincando, mas é o que acontece, que time de compliance colaborador é quase igual mãe com filho. Aí começa assim, Camila, eu posso ir no evento? Aí um evento X, né? Faz a consulta. Eu falo, não pode. Mas e se for assim? Mas e se for assado? Mas e se for só um dia? Mas e se não sei o que lá? Aí começa a negociar. Sabe mãe com filho? É igual, vocês são iguais. É muito curioso. Né? Então, é um aculturamento e faz parte, tá, gente? Bom, quando a gente fala de saúde, os stakeholders, né? Vou falar essa palavrinha dificinha, mas são todos aqueles que estão ali na cadeia de saúde, né? Mas hoje eu vou focar em paciente, porque o compliance na saúde, e assim, eu acho que o compliance, né? Quando a gente fala de compliance, o compliance ele pode ser aplicado em qualquer setor, certo? E quando a gente vem para a saúde, a gente precisa conhecer um pouquinho mais do que a gente está falando, né? Quem está na ponta sabe o que eu estou falando. A gente tem que saber que tem um paciente ali, que a nossa decisão daqui de cima, ela vai refletir no paciente lá embaixo. Então, toda vez que eu entro num debate de compliance com o gestor, com a alta liderança, para opinar, enfim, eu geralmente sou a pessoa que fala, e o paciente? Peraí, o que ele vai achar disso, né? Às vezes eu apelo. Né? Quando eu não estou ganhando, aí eu uso o meu lado advogado e falo, e se fosse a sua mãe, a paciente, o seu filho? Eu costumo apelar, né? Às vezes você tem que dar uma apelada para você atingir ali a pessoa. Mas aí é sobre isso. Como bem falou Alexandre, pode ser sua mãe, pode ser seu filho. Né? As pessoas dão uma balançada, uma entortada de nariz, mas esse é o meu papel, geralmente, de falar o que o paciente vai
que percepção que ele vai ter, porque ele é o nosso cliente final. É que aqui eu estou falando de SUS, né? Mas na instituição privada, e aqui ele é cliente da mesma forma, ele é o cliente final. O que ele vai sentir com isso? Qual que é o recado que eu estou dando para ele quando eu estou assistindo esse tipo de decisão, né? Mas além dos pacientes que eu coloco sempre em primeiro lugar, tem vocês, como colaboradores. Aqui não estou falando de sócio, acionista investidor, mas eu estou falando aqui da questão do governo, do serviço público, que é muito importante. Os parceiros, fornecedores e prestadores de serviço, que eles também precisam entender qual que é a cultura, né, o que esperar de vocês. Médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, que são um pouquinho esquecidos nessa cadeia, e o meu trabalho especificamente é para médico, né. Então, hoje, eu trabalho muito com Healthcare Compliance, estruturando para médicos, enfermeiros, né, toda essa estrutura de saúde e de assistência, né, porque tem regras diferentes, porque o trato é diferente, eu posso falar mal de médico porque eu sou filha de médico, posso falar mal, então, tem um lugar de fala, e médico é um pontinho delicado com todo respeito aos médicos presentes, é todo né, um trabalho diferenciado que você precisa fazer com o médico, além da toda a regulação, além do lugar que ele ocupa e tudo mais, né? Então, é importante que a gente entenda, a gente saiba onde que a gente está pisando, a gente entenda essas relações, e que não é fácil. Não é fácil ser paciente, mas hoje em dia também não está fácil ser médico, né? A vulnerabilidade segue sendo do paciente, mas hoje o médico, em algumas situações, está vulnerável, especialmente no SUS, né? Eu também faço defesa profissional no conselho, é uma outra linha que eu sigo no escritório, e tenho um caso que você vê que claramente aquilo aconteceu pela falta de amparo do SUS, né, a consequência, né, de você não ter uma ressonância, de você não ter tal coisa, de você não ter uma resposta rápida, de você não ter um laudo que saia rápido, de você ver o seu paciente ali no corredor deitado, e você fala, vou dar alta, esse cara tá aqui 48 horas no corredor, eu vou segurar ele mais aqui? Então, isso a gente tem que entender o que está acontecendo na ponta. Já tô louca, eu estava quase pegando o microfone para mudar de slide, gente. E aqui são os pilares, tá? Esses pilares que eu não vou falar todos, eu tenho certeza absoluta que durante a semana vocês vão saber deles. Rafael já deve ter falado, primeira semana de compliance deve ter falado, mas eu fiz questão de colocar aqui porque hoje eu vou ficar no 2, que são os riscos, que foi o que o Rafael e a Bianca me pediram, tá? Então, lembrando, essa estrutura aqui vale para qualquer setor. Sempre que você for falar de compliance, em qualquer ramo, vai ser essa estrutura igual. Há uma divergência aí do número de pilares, né? Mas, de toda forma, é por aí. Não vai sair muito disso aqui. O que vai mudar se é saúde, se não é saúde? Eu brinco que é o recheio. É o quê? É o que a gente vai falar, né? Então, uma coisa crítica construtiva, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas acontece bastante de virem pessoas, assim, completamente alheias à saúde, nunca estiveram na saúde e ela cai de paraquedas aqui. É difícil para a pessoa, porque ela vai ficar olhando, não estou falando que é menos importante, tá? Anticorrupção, questão assim, que caberia em qualquer setor, mas e ali? Na saúde, né? E ali na assistência? O que a gente vai apresentar e oferecer de diferente? Então, esse é o meu ponto, é o que eu estou trazendo aqui, para que vocês tenham noção do que é o tal do Healthcare Compliance, que é o que eu atuo, tá bom? Aqui estão todos os riscos, todos, vírgula. Quando a gente chega num lugar, não dá para eu te falar, não, eu não sei, eu não conheço vocês, não sei quais são os riscos, quais são os maiores riscos da instituição, mas pelo trabalho, pelo que a gente conhece, pela doutrina, pelo que eu já vi na minha vida, eu posso considerar que esses são os principais, não os únicos, e eles nem estão em ordem de preferência, ou em ordem de mais ocorrência. Inclusive, eu concordo com o Alexandre que o maior de todos hoje, se eu chegar aqui sem saber, sem mapear, sem conversar com vocês, eu vou tratar conflito de interesse primeiro, com certeza absoluta. Isso é, para mim, hoje, em saúde, também é o principal risco que a gente tem. Em SUS, então, em instituição pública, é mais ainda. Então, esses são os riscos que hoje a gente elenca, e é por eles que a gente começa quando a gente vai fazer mapeamento. Claro que se eu chegar aqui e fizer um mapeamento de risco, eu vou entender qual que é a dor da organização. Então, esse é um outro ponto interessante. Então, por exemplo, o gestor, ele está com uma dor, eu vou chutar aqui coisas que estavam vindo na minha cabeça, viu? Não é nada de recado para ninguém. Se coincidir, não juro que eu não sei de nada. Uma coisa que teve no SUS que eu atuei em compliance foi fura-fila para bariátrica. Eu já atuei.
Ai, obrigada. Eu ia fazer isso agora. Fura fila para bariátrica. Eu atuei numa questão de compliance em que o médico ele dava um jeito de levar o paciente para o privado, para daí ele entrava no sistema e furava a fila, um negócio desse. Muitíssimo obrigada. Então, adianta eu ficar falando de brinde para ele? Ele não está preocupado com o brinde, ele está preocupado com a fura-fila. Né? Casos de assédio sexual, que eu vou falar, vou ter que tocar nesse assunto delicado. Se acontece, não adianta ficar falando de conflito de interesse, ele quer que eu resolva o assédio dele. E isso faz parte. Tá? Mas isso aqui, geralzão, é o que a gente olha em saúde, claro, com todas as peculiaridades, com todas as dores. A gente que trabalha com compliance, a gente não pode colocar, vestir o advogado que quer ter razão e falar, não, eu quero olhar aqui se o gestor está querendo olhar para lá. Esse alinhamento é fundamental. Isso não quer dizer que a gente vai obedecer, baixar a cabeça, não é isso. Mas você tem que ter essa sensibilidade. Eu sempre pergunto para o gestor, o que te tira o sono? É a primeira pergunta que eu falo. Hoje, quando você deita na cama, o que te tira o sono? Você pode colocar em primeiro lugar. É isso. É isso que você tem que tratar em primeiro lugar. Mas eu vou passar rapidamente por todos eles e talvez você se identifique em algum ponto e a ideia realmente é essa. Aqui a gente está falando de uma fundação, aqui a gente está falando de um serviço que tem uma perninha no público, mas também tem no privado, né? Quando a gente fala de serviço público, pegando aí o gancho do Alexandre da lei anticorrupção, a gente fica muito focado em corrupção, de dinheiro, né? Então a gente fica muito focado em desvio, em fraude, na malinha de dinheiro que a gente vê na televisão, né? Que tem muito na saúde, infelizmente, isso tem que estar no radar. Ponto. Mas tem outras coisas que precisam estar no radar também. Como eu atuo muito mais para entidade privada, eu posso dizer para vocês que esses pontos aqui têm muito mais, hoje, muito mais ocorrência no canal, inclusive, do que uma corrupção pública com o gestor, com desvio de dinheiro público, o pagamento de propina. Não é o meu dia a dia. Eu vou contar para vocês o que é o meu dia a dia. Então, esse também mais uma crítica construtiva para os cursos de compliance. Não adianta a gente ficar ensinando o povo a apurar fraude se o que está acontecendo aqui, para mim, é assédio. Né? Então, o que eu faço, eu apuro o canal há muitos anos. Assim, nunca mudou estatisticamente. É desvio de comportamento. É desvio de comportamento. E hoje, os especialistas de compliance não sabem apurar desvio de comportamento. Mas dá uma fraude para ele vai saber. Mas vai fazer um desvio de comportamento, assédio moral, relação interpessoal. Ele vai começar a fazer um monte de pergunta desnecessária, porque está treinado para ver fraude. Tem que saber fazer também. Mas até a gente fica até feliz, entre aspas, pelo amor de Deus, você fala, puxa, chegou uma fraude. Porque a gente fica 90% do tempo apurando desvio de comportamento e assédio sexual. Então, essa é a realidade do compliance, tenho certeza que é a realidade daqui, porque eu já conversei com o Rafael, é a realidade daqui. Certo? Então, qual que é o meu papel em compliance muitas vezes? Primeiro é mostrar que o compliance é acessível para todo mundo, não precisa ser uma grande organização. Vocês são uma grande organização, perfeito. Mas eu quero aplicar o compliance no consultório que tem 10 pessoas, no hospital que tem 50. Eu não preciso ter um grande dinheiro, uma grande posicionamento no mercado para ter compliance. Qualquer um pode ter compliance. Eu não preciso ter uma grande fraude, estilo Lava Jato, para falar, eu tenho esse risco, não, você pode ter outros, como assédio sexual, como assédio moral. Né? Então, geralmente, o meu papel é popularizar, será que eu posso dizer assim? O compliance, ele tem que valer para todo mundo, de alguma forma. Tá? Então, assim, vou dar um exemplo, tá? Não vou ler todos, mas essa questão de médico em hospital público, que é uma questão aqui. Né? Ou médico que está em outra organização, porque o médico nunca está num lugar só, vocês sabem, né? Ele está em vários. Então, o médico que está aqui, será que ele não pode ir no hospital privado fazer alguma coisa? Eu estou sempre do lado do privado, eu posso dizer para vocês que sim. Coisas graves, às vezes nem tão graves, mas que atrapalham o dia a dia. Vou dar um exemplo. Faculdade, certo? Residência médica. Eu sou o preceptor da faculdade, tal, beleza. Eu tenho lá 5, 6 residentes. Gosto muito de um deles, quero que ele faça parte da minha equipe. E fico carregando ele para o hospital. Isso é super comum. E aí, quem é essa pessoa? Não tem cadastro, não sei quem é. Está no meu hospital operando meus pacientes. Não sei quem é. A gente já pegou também,
tem milhões de histórias, não vou conseguir ficar aqui, porque senão vocês vão me matar, mas questão de transplante de órgãos, a gente pegou uma fraude esses dias, né, de paciente, de médico que realiza transplante, que pegava o paciente e levava para o hospital privado para depois encaixar ele no SUS e assim por diante. Isso tem muito. Muito mais do que médico que vai pegar dinheiro, por exemplo. Então, isso é um ponto que a gente tem que olhar. Vamos olhar um outro exemplo. Aqui, médico considerado agente público aqui faz parte, licitação e contratação direta. Vamos falar de licença, permissão, autorização. Aqui é um campo que a gente tem de muita possibilidade de suborno, né? Então, a gente está com aquele hospital, a gente precisa que saia o alvará de qualquer jeito, aí está enrolado, você está sentindo que o cara vai te pedir alguma coisa, e você precisa, porque o seu gestor está te cobrando, você precisa inaugurar o hospital. Você precisa dar uma resposta, né? E aí, o que acontece? Você dá uma balançada, você fala, será que eu vou cair nessa, né, de pagar alguma coisa para essa licença sair? Faz parte do ser humano. A gente é acostumado a isso. Eu sou do tempo, não tenho nenhum orgulho disso, mas que meu pai dava dinheiro para o garçom. Vocês lembram disso? Lembra o dinheiro do garçom na festa de casamento para ser atendido melhor? Gente, fazia parte da minha vida, né? Então, isso, a gente cresceu assim, faz parte da nossa cultura. Isso depois se transforma em achar normal você subornar fiscal, porque afinal de contas é assim mesmo. Então, aqui, como vocês estão com muito mais afinidade, muito mais intimidade aqui com essas questões de serviço público, eu não vou nem ficar nelas. O meu convite é, olhem para um pouquinho uma escala embaixo, né? O dinheiro público, claro que eu tenho que olhar, claro que eu tenho que prestar contas, claro que eu tenho que saber onde está o dinheiro, mas eu também tenho que olhar para isso. Paciente que é agente público, que deve ter, né? Então ele chega, né? Então e aí tem uma questão muito até na situação de paciente, a pessoa, quem é o candidato, enfim, ele quer tirar uma vantagem, né? Dependendo do momento. A gente teve na última eleição um paciente que estava internado no hospital nosso, tal, recebeu alta, como agradecimento, ele queria dar presente para o hospital inteiro, entendeu? Não, você não quer dar o presente de agradecimento, você quer comprar voto, né? Não faz sentido, aí você tem que brecar. Então, você precisa entender também quando você tem o paciente agente público. Enfim, o convite é esse. Vamos olhar para outras questões em que a questão pública está envolvida e não só no desvio de dinheiro. Porque, gente, se vocês tiverem interesse, saírem daqui e falar, nossa, eu amei compliance, agora eu vou pesquisar isso na inteligência artificial, amei, Google. Se vocês pesquisarem, é sempre desvio de dinheiro público, compra de produto que você não tem rastreabilidade, que você não fez licitação. Isso que vira notícia, mas não é isso no nosso dia a dia, gente. O que vira notícia não é o nosso dia a dia. Assim como no assédio sexual, o moço lá, nem sei se dá para chamar de moço, que estuprou a menina no Rio de Janeiro, não é esse tipo de assédio que eu tenho, é outro tipo. Então, o que vai para a mídia é assim, é a pontinha do iceberg, assim, é a coisa horrorosa, mas abaixo disso tem tudo isso aqui para a gente olhar, né? Concorrência. Vou falar um pouquinho de concorrência. Aqui tem a questão da licitação, mas tem a perninha privada que eu sei. Tem um pouquinho de conflito de interesse aqui também. Então, isso vale para qualquer instituição, privada ou não privada. Sempre que eu for contratar um serviço, eu preciso mostrar que eu fiz uma mínima concorrência. Para quê? Para que eu demonstre que eu não tive conflito na contratação. Eu tenho muito conflito, por exemplo, em hospital, de contratação de equipe médica, porque os médicos se conhecem, certo? Então, por exemplo, o diretor do hospital, de um hospital que eu atuo, quer contratar uma equipe, mas dentro da equipe está o irmão dele. E aí, o que a gente faz? Mas ele foi transparente, ele falou, meu irmão está nessa equipe, Camila, o que eu faço? É a melhor, a gente fez a concorrência, está aqui os requisitos, está aqui todo o currículo de todo mundo, a experiência. Eu preciso, o que a gente faz? Eu vou brecar essa contratação? Falar, não pode absolutamente. Não é isso. Vamos, que mecanismo a gente poderia criar aqui? Declaração de conflito de interesse, você não vai assinar esse contrato e não vai decidir nada sobre ele. Tudo bem, vamos subir? Então vai ser o seu diretor regional que vai decidir sobre esse contrato. Certo? Certo. Você sai de cena e declara seu conflito agora para mim. Ponto. E o seu irmão da mesma forma.
Então, existem saídas também. Acho que o nosso exercício também não é ficar falando não, não, não o tempo inteiro. Tá? Eu sei que a gente leva essa fama do não, é porque tem coisa que é não mesmo. Mas tem coisa que dá. Não, tá bom, vamos lá. Obrigada pela sua transparência, eu sempre agradeço. Muito obrigada por você ter sido transparente. Vamos lá, o que a gente pode fazer com isso? Putz, aqui eu não vou conseguir te ajudar, mas aqui eu posso conseguir te ajudar. Tá? Então você também incentiva as pessoas a reportarem para você. Opa, deixa eu voltar para falar mais uma coisinha. E uma outra coisa que é muito importante, que as pessoas pouco falam, mas que é fundamental, eu não estou falando só em concorrência e licitação, né? Eu estou falando também no momento em que, por exemplo, eu for lá no evento que ela for fazer de compliance, e eu estou falando com o compliance do hospital concorrente. E aí a gente começa a conversar sobre os nossos casos. Né? E aí você começa, porque eu tive um caso assim, essa da pessoa, já conecta, aí isso já vira uma questão para o concorrente ir lá e fazer alguma coisa com isso. Né? Então, nesses ambientes né, que tem profissionais concorrentes, né, às vezes eu dou essa palestra, a pessoa levanta, mas eu durmo com o meu concorrente, a minha mulher, ela é do hospital concorrente. Na saúde, isso é muito comum. Muito comum. Como que eu me posiciono? Você não vai poder falar para o seu marido e para sua esposa determinadas coisas. Aí você vai se arrumar problema com o marido, né? Mas é um pouco sobre isso. Né? Às vezes dá uma coçadinha, juro, eu sou ser humano, dá uma coçadinha, mas fala, não, né? Porque eu não sei se vai falar para a mãe dele, aí se falou para a mãe, né? Já pensou se ele contar para a mãe dele? Aí tá o bairro inteiro sabendo, ai gente, diz não, tô brincando. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e onde a gente fala e com quem a gente fala. Se vocês perceberem que vocês estão num lugar que ficou desconfortável, reporta. Fiquei desconfortável. Eu percebi que estava ali um acerto de contas, eu senti que tinha uma coisa estranha. Rafael, eu estou reportando porque eu estive num evento assim, assim, assado, aconteceu tal coisa, eu me senti desconfortável, me retirei, mas eu prefiro reportar, porque vai que alguém tirou foto, eu estou lá e falaram que eu participei. É esse o cuidado que eu peço para vocês. É a tal da transparência, né, gente? O tal do conflito de interesses, tá? Então, o conflito de interesses, ele pode acontecer em qualquer setor. E eu não vou ficar aqui depois da aula que a gente teve de conflito de interesses, tá? Mas é justamente, resumidamente, quando eu deixo de decidir algo que é o melhor para a instituição, né? Porque é melhor para mim, né? E dentro da saúde, a gente entra num lugar muito delicado que é a prescrição de APME. Então, o guarda-chuva de conflito de interesses na saúde, ele é gigantesco. Já começa com os médicos que são representantes de indústria, tá? Então, eu tenho muitos clientes que são, né? Porque eu tenho cliente médico, clínico, hospital, tenho todas as categorias, desde o médico recém-formado até o hospital, tenho todos. E muitos speakers de indústria, né? Ou médicos que são convidados, isso é mais ainda, pela própria indústria para ir para o evento. É como se eu tivesse aqui patrocinada, certo? E aí, quando você é patrocinado por alguém, qual que é a sua tendência? Fala bem, né? Pô, o cara tá pagando para eu estar aqui, eu vou falar mal do cara? É do ser, mais uma vez, é do ser humano, né? Porque eu ia falar que, imagina, o Rafael me convidou bem, me convidando gente, mas o Rafael, não, né? Não dá. É uma situação que não tem como. O que a normativa, o que as regras de compliance falam? Olha, de cara você já declara seu conflito. Você fala, eu estou aqui patrocinada pela indústria, tenho conflito de interesse. Por quê? Porque quem está assistindo faz análise do que quiser a partir daquilo. Vai depurar aquela informação, fala, mas ele estava sendo pago pela indústria, será que eu vou acreditar 100%? Peraí que eu vou numa fonte, de repente, imparcial e tudo mais. Então, isso é algo que na medicina, se vocês frequentam, bom, eu não sei nem se eu estou falando com médico aqui, mas eventos de médicos, geralmente você se depara com eles, primeira coisa que eles falam, não tenho conflito de interesse, eu tenho conflito de interesse. Daí, a partir daí, a gente consegue fazer a nossa interpretação a respeito, né? E aí, tem uma resolução bem recente, tá? Não vou ficar falando de norma aqui para ser chata, mas bem recente de publicidade na medicina, que, na verdade, vocês até precisam saber dela, porque, né, a gente faz
de alguma forma, publicidade. Publicidade não é só propaganda na TV, é tudo. É o Instagram, de repente alguma notícia que sai e tudo mais, que ela reforça essa necessidade de declaração de conflito de interesse, tá? Inclusive até para os médicos, em várias situações. Antes a gente não tinha nem declaração de conflito de interesse para público leigo, agora tem também. Antes era só para público de pares, né, qualificado. Agora para público leigo, inclusive, eu tenho que declarar. Então, é um reforço, né, por questão do conflito de interesse. E a gente tem um documento, não é uma norma, é um documento, mas ele é um documento emblemático para quem trabalha com compliance na saúde, que é esse protocolo sobre relações entre os médicos e a indústria farmacêutica. Órgãos muito importantes na saúde, né, que é o Conselho Federal de Medicina, a AMB, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Interfarma, né, falaram sobre isso, se reuniram para colocar limites nessa relação. Gente, eu atuo para médico, atuo para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica vai sempre tentar puxar corda, sempre, sempre. Por quê? Qual que é o objetivo da indústria farmacêutica? Vender. É isso que ela quer. É dinheiro, ela quer vender. Assim, faz bem pra gente, mas a indústria farmacêutica é um amiguinho que a gente tá do lado, mas a gente não confia 100% nele, a gente tá sempre meio ressabiado, o que será que ele quer de mim? Né? Quando ele começa a te oferecer coisas, o simpósio não sei do que, vamos fazer o protocolo não sei das quantas, alguma coisa ele quer de você, você pode ter certeza absoluta. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, e foi importante colocar esses limites, né? Então, esse protocolo coloca esses limites. Inclusive, gente, porque os interesses aqui são divergentes. Eu não trouxe esse slide aqui, mas geralmente eu trago, tem um slide quando eu falo de programa mesmo, que eu coloco os stakeholders e os interesses são completamente divergentes. Né? E você está lá no meio. Eu dou exemplo da pandemia, que foi um exemplo que a gente viveu. Né? Então, tá a faculdade de um lado querendo informar, a indústria querendo vender, certo? O hospital tendo que atender, desesperado, porque não cabiam as pessoas. E aí você tem que conciliar tudo isso num momento absoluto de crise. O nosso dia a dia é um pouco isso, conciliar os interesses de forma ética, né? Eu gosto muito da razoabilidade, assim, gosto muito da questão da razoabilidade, proporcionalidade, parece um pouco abstrato, mas é isso, a gente precisa olhar e ver qual que é o interesse que está em jogo, o que a gente vai levar em consideração para decidir ou para recomendar, né, porque compliance não decide, compliance recomenda. Então, a gente coloca aqui desculpa, vou tossir, gente. Grávida tem tudo, grávida tem refluxo, grávida engasga, faz xixi, não dorme, tem várias coisas. Agora eu tô na fase de engasgar. Gente, era só o que me faltava. Agora eu tô também com a síndrome do túnel do carpo. Meu Deus. Falou, não é possível. Aí você fala, o que tem a ver o punho, né? Você fala, o que tem a ver a engasgar, né? Mas tem. Tá um pouquinho forte, gente, mas eu tô firme. Mas eu nem engasguei pelo ar, né? Porque eu tô engasgando mesmo. Engasgo. Qual que é a diretriz principal que eu tenho aqui? É óbvio, mas óbvio tem que ser dito, certo? Médicos não podem receber para prescrever. Certo? É óbvio? Pode parecer, mas é o que acontece todo dia. E esse pagamento, ele vem na sutileza, não é na malinha de dinheiro. Por isso que eu falo, não é a malinha de dinheiro aqui, gente. E eu brinco, eu vou me usar, para não expor ninguém. Supondo que eu seja uma médica, eu vou falar uma coisa muito pessoal agora. Eu amo belo. Vocês vão me julgar? Você gosta também? Vocês vão me julgar? Perdi credibilidade? Não. Tá tudo bem. Vocês vão continuar me ouvindo. Perdi um pouquinho de credibilidade? Tá, mas eu vou ser honesta, eu amo. Amo. Amo Belo, é que agora, pela Manuela, não estou mais conseguindo ir nos shows. Vou em todos, amo. Amo Belo. Se você chegar para mim e falar, Camila, tô com 2 ingressos do show do Belo aqui para sexta-feira. A Camila vai ficar desesperada, porque ela quer ir. Obviamente. Tardezinha serve também, fica a dica. Belo, tardezinha, tá igual. É Belo, é meu amor antigo, mas tardezinha também tá no páreo. Vou querer. Aí eu vou ter que respirar e falar, não, muito obrigada, não. Vai doer. E não é mala de dinheiro, não é R$1 milhão, é um ingresso que vale R$500. É isso. Isso me compra. Eu tenho instituição que não aceita propagandista, não aceita. Por quê? Amostra grátis compra médico, pessoal. Então não precisa ser vultosas,
valores, é isso, amostra grátis compra. Porque nós somos assim, certo? Então, a vantagem aqui pode ser qualquer uma. Vocês nunca mais vão esquecer do show do Belo, eu tenho certeza. Nunca mais. Então, é isso. Eu saber alguma coisa que você quer muito. Por exemplo, minha mãe é médica. Ela vai ser vó, certo? Vó pediatra, tô bem. Eu nasci no... Não, é maravilhoso, não é? Vai ficar palpitando, né? Mas tá bom. Mas pelo menos na hora do SOS, né? A minha mãe, eu não tô brincando, ela levou um saco deste tamanho de mamadeira para minha casa. Começou a ser comprada já, com mamadeira. E é isso, né? Então, essa é a estratégia da indústria, e ela vai usar sempre. A gente tentou regular, né, houve uma normatização, houve uma tentativa de regulação, mas a indústria vive disso, gente. A indústria vive de convencer os médicos de que o medicamento dele é bom, né? O que o compliance da indústria faz? É colocar limite nisso, tá? E eu, do meu lado, tento colocar também, né? Mas ainda assim, a indústria vai ultrapassar esses dias, né? Agora teve a Fórmula 1. Qual que foi o máximo? Com um monte de convite de Fórmula 1 para médico. O que tem a ver? Nada. Festa Vogue, já tem a Festa Vogue, vai ser o tal do convite da Festa Vogue. Então, assim, a gente já sabe mais ou menos. Daqui a pouco vai ser do Sambódromo, do camarote, não sei o que lá. Não tem nada a ver. É o tal do show do Belo, não tem nada a ver. Né? Bom, então, eu falei do primeiro, tá? O mais importante, na verdade, que é isso. Tá? Então, a gente tem outras questões. Então, por exemplo, vocês que são uma instituição de saúde, por exemplo, se algum médico for palestrar, se for convidado, a gente sempre pede para que não seja o mesmo, para que não seja escolhido o médico que prescreva mais. Camila, mas é a LGPD. Eles sabem? Sabem. Eles têm artifícios para saber, gente. Mecanismos, assim, das mais diversas ordens, para saber quem que é o médico prescritor, o que mais prescreve. E eles vão escolher esse daí. Então, a gente tem que estar muito esperto com o nosso amiguinho indústria farmacêutica, muito esperto mesmo. Essa norma foi uma tentativa de colocar transparência nas relações entre médico e indústria farmacêutica. Eu vou falar porque é uma tentativa. Quando ela saiu, eu falei, uau, agora os médicos vão precisar declarar na página do CRM tudo o que eles ganham de indústria farmacêutica. E achei maravilhoso porque isso vem de um tal de Sunshine Act americano. Tá? E hoje, só o estado de Minas Gerais tem essa lei publicada e ela é obrigada, tá? Então, indústrias que eu trabalho e que tem ou filial ou algum tipo de relação em Minas, eles precisam fazer esse reporte. Nós, fora de Minas, não precisamos, né? Então, teve uma tentativa também de medida provisória, ainda no governo Bolsonaro não foi para frente. Então, assim, esse assunto vai e vem, e veio o CFM falar, ninguém falou disso, vou falar eu, né? Com todas as ressalvas, porque a CFM nem sempre faz normas boas, mas aqui eu falei, até não sei como que ele vai fiscalizar isso, mas a intenção é boa. Vamos lá. Então, o que acontece? O médico, ele vai sempre ter que reportar essas situações. Gente, mas isso é a concretização, na verdade, assim, do que a gente acabou de falar. Não adianta você colocar uma norma goela abaixo se você não tem cultura. Não adianta. Não adianta. Viu, médicos? Agora vocês vão ter que ir preso. Vou reportar nada. Por quê? Quem falou? De onde veio isso? Quero entender. Tanto é que a gente teve 30 médicos. 30 no Brasil inteiro que reportou. Sim, chega a ser ridículo. Ridículo. Aí o conselho fala assim, não, mas eu vou fiscalizar. Não vai. Não tem braço, eu garanto que eu estive lá. Não vai dar para eles fiscalizar isso aqui. Então, é isso, compliance é isso. É você saber o que você está fazendo. Não adianta viver de intenção boa também não, porque aqui, ó, né, furadíssima. Eu até dei uma entrevista sobre isso, deve sair já já. Então,
que você faz com isso, né? Você fala, e agora? Preciso ter outras alternativas. Quando a gente é do compliance, quando a gente pega o indicador e quando a gente vê que não pega, a gente vai fazer plano de ação. É isso. Peraí, 30, tem alguma coisa errada. Vamos fazer um plano de ação? Vamos colocar esse tema de alguma forma na mídia? Vamos alguma coisa? Você tem que fazer um plano de ação, porque está completamente furado, né? Falei do Sunshine Act, me adiantei um pouquinho, mas está aqui, tá? Então, ele funciona muito bem nos Estados Unidos. Outra coisa de compliance que a gente precisa entender que não dá para a gente ficar importando as coisas sem balizar ele dentro da nossa cultura, né? Então, e gente, isso não é demérito, isso não é, ai, como a gente é um povo ruim, Camila tá falando mal do Brasil, síndrome do vira-lata. Não é isso, é cultura, tá? Isso é cultura. Temos muito que avançar nisso, todo mundo sabe, né? Bom, mudando já de risco. Terceiros e fornecedores. Então, o Rafael já me brifou aqui que do diligence vem melhorando, né? Vocês vêm avançando, isso é maravilhoso, porque não basta ser ética, eu tenho que me relacionar com pessoas éticas. Tá? Então, eu tenho que saber quem são os meus fornecedores, eu sei que são 30 mil pessoas, deve ser 300 milhões de fornecedores, mas o quanto mais a gente conseguir mapear e fazer o due diligence, melhor para a gente. Certo? Porque na hora que o fornecedor cai na mídia, que esse é o nosso maior medo hoje, não é pagar multa, é sair na mídia, isso já mudou muito. Quando o gestor vira para mim, Camila, o que vai acontecer aqui? É pagar multa? Vamos embora. Agora você fala, putz, isso aqui dá notícia. Né? Hoje, assim, chegou influencer no hospital, o povo começa a me ligar, falou, e? O fulano tá aqui, não sei o que lá. Se fosse o Belo, eu posso entender, né? Mas não sendo Belo, gente, o que tem o problema? Mas brincadeiras à parte, por quê? Porque esse cara pega o Instagram dele, dá alguma coisa errada, é na hora. É na hora. Aí começa, não, porque eu tô aqui, péssimo atendimento, não sei o que lá, demorei não sei o que, meu laudo veio errado, foi horrível. Acabou. Mas para você reparar isso, demora muito, né? Falei tudo isso para dizer que eu preciso saber que eu estou me relacionando, né? Os critérios hoje também são objetivos, mas alguns subjetivos, a maioria é objetivo, tá? Em due diligence, estou falando de critério objetivo. Mas a gente, por exemplo, o influencer é muito subjetivo, né? Deu o exemplo de influencer. Gente, tem gente que tem 3 milhões de seguidores, não faço ideia de quem seja. Influencer da onde, de quem? Mas é um cara que tem potencial. Então, por mais que eu não concorde e que eu ache isso o fim do mundo, eu preciso trabalhar com o que eu tenho. E isso é um ponto que pode trazer uma reputação assim muito ruim para mim. Eu preciso saber o que está acontecendo, quem é essa pessoa, né? Prestar atenção no que está acontecendo. E com relação à saúde, a gente tem um outro problema, na verdade, e para vocês é bom, questão de SUS, né? Vai ter que fazer licitação, vai ter que saber qual que é o material que eu estou adquirindo, porém, a gente tem um probleminha que é a compra emergencial. Não temos esse probleminha? E aí, esse probleminha, qual que é o probleminha? A gente cria a emergência, né, a urgência. Para eu contratar de quem eu quiser. Certo? Então, construir a emergência não cabe para ninguém, pelo amor de Deus, mas construir a emergência faz um pouco parte. Eu trabalhei no serviço público, eu sei como é que é. Eu sei como que é duro falar um não. Falar que não. Aí começa, mas vai morrer gente, mas isso, aquilo. Pô, você criou emergência, você teve 3 meses para olhar para isso, agora se tornou uma emergência mesmo. Certo? Mas não é que está faltando desde agora. Porque a gente precisa, e na época de pandemia, principalmente, porque a emergência era indiscutível, o que a gente comprou de produto que foi para o lixo, o que foi de dinheiro público para o lixo. Por quê? Porque ele era um fornecedor cujos equipamentos não estavam registrados, né? Eu não consegui usar. E aí, bom, aí que a gente tem que estar de olho, porque é aqui que vem a corrupção, tá? Aqui sim é um lugar de muito cuidado para a corrupção. Pode acontecer. E aí o problema é isso, o instituto ele é legítimo, gente. O instituto é legítimo dessa compra direta. O problema é o que a gente faz com os institutos, assim como vários outros. Doação, patrocínio, né? Doação, patrocínio, aqui vocês devem receber muita doação.
né? Então, a gente tem que saber de onde vem, para onde vai, né? Isso tem que ter muita rastreabilidade. Quando eu estou falando de instituição privada, a gente recebe muita doação de equipamento, inclusive de medicamento, empréstimo, né? E tem essa questão do patrocínio para eventos, que eu já falei um pouquinho aqui para vocês. Hoje, a indústria melhorou muito por conta da norma, da legislação, né? Mas ainda tem, esses dias, minha mãe foi para um congresso, e aí teve o show do Fábio Júnior. Eu fui no show, gente. Eu falo, tomara que não tenha ninguém do compliance aqui, que eu estou no show do Fábio Júnior do evento médico, né? Assim, tudo que eu falo para não ter, eu estou no show, né? Como assim? Enfim, não dá para ter show, gente. Show, evento, qualquer coisa que não tenha a ver com o evento, né? Primeira classe, levar a família inteira, tudo isso está brecado também, né? Mas, como eu falei, a indústria vai dar um jeitinho de querer te agradar, vai dar um jeitinho, né? O pessoal criou um mecanismo que, para mim, não faz muito sentido, de dar dinheiro para as sociedades de especialidade, para a sociedade de especialidade repassar. O jeitinho brasileiro total. Ele só aumentou o caminho do dinheiro e falou, eu posso doar para a sociedade faz o que quiser. Não é bem assim, tá? Mas isso vem acontecendo. A amostra grátis, como eu disse para vocês, é muito bom, mas pode ser um problema, né? Então, receber a amostra grátis aqui, principalmente aqui em situação de... A gente precisa ter um processo para isso. Tem que ter um grupo que receba, e não é só questão de receber a amostra grátis e que ela pode me comprar, né? Eu também tenho problema de amostra grátis que vence. Por quê? Porque eu não coloquei na farmácia, eu não fiz do jeito que eu tinha que fazer, aí deixei no meu armarinho, aí um belo dia eu fui lá e dei a amostra grátis vencida. Então, a amostra grátis é um grande problema aqui também na instituição. Assédio, eu vou... Gente, meu tempo está acabando, né? Não? Mas por quê? Porque é aqui onde o compliance mais fica hoje. Né? Pensando em apuração, tá? Pensando em canal de conduta, pensando no que chega das relações interpessoais para nós, pelo menos da minha estatística, é isso aqui. Muito mais desvio de comportamento do que assédio moral, né? Mas muitas coisas chegam como assédio moral, aí você desclassifica, falando, isso aqui é um desvio de comportamento, né? Porque assédio moral precisa ter as características, precisa ter os elementos para constituir, mas desvio de comportamento de monte. Quando eu estou falando de equipe médica com equipe de enfermagem, assim, todo dia, toda hora, né? Entre equipes. Tem uma questão de meta, né, que o Alexandre falou. Então, eu percebo muito que, assim, eu sou gestor, e eu sou líder e recebi da minha diretoria uma meta. E eu não sei o que fazer com isso. Eu não tenho maturidade para depurar isso e passar para o meu time. Então, dá uma cara de assédio isso aqui também. Dependendo de como você cobra, dependendo de como você leva para o seu time, né? Isso também é cultura, isso também é treino, né? E a questão dos irrecuperáveis e dos recuperáveis me fez lembrar de um caso que eu estava atuando agora de gestão por injúria. E eu atuando, eu chego no final da apuração, a gente fala, olha, de acordo com a matriz de risco, porque você tem uma matriz para aplicar as consequências de acordo com a conduta. Era suspensão de um dia até a demissão. Então, eu tinha isso, né? E uma das perguntas que eu sempre faço para o gestor, ou para a BP, depende, né, do que é o RH, enfim, eu falo, o que você sente? Você acha que a gente consegue recuperar essa pessoa? O que você percebe nela? Será que ela não está reproduzindo, muitas vezes, um padrão de alguém que foi assim com ela? Ou é uma pessoa mau caráter? Eu não uso essa palavra, mas é isso. É uma pessoa que não vai dar. Ela vai ser assim em qualquer lugar, né? Não adianta eu treinar, fazer assim na política e tal. Então, a gente faz esse tipo de pergunta, principalmente para quem está perto da pessoa, né? A gente está mais longe. Então, as relações interpessoais de equipe, isso, assim, mina completamente a prestação de serviço, mina. As pessoas adoecem, né? As pessoas começam a apresentar os atestados, absenteísmo, vão faltar, né? Então, é uma doença, assim, que a gente tem hoje na organização e que a gente ainda está olhando muito pouco para ela da maneira que deveria olhar. E não é fácil também olhar. Por isso que eu falei, treinar a pessoa para olhar fraude, que não tem tantas pessoas, olhar aqui que é duro. É meio subjetivo, você tem que sentir, você tem
comportamentais, né, que são complexas. Mas é importante que vocês reportem. Né? Nem tudo é super grave, nem tudo é assédio moral, mas os desvios de comportamento pequeno, ele pode sim se tornar um assédio moral lá na frente se não for brecado na raiz. Tá? Isso é... Eu vou falar uma outra coisa. Muito. O assediador moral, geralmente, ele produz muito e entrega muito. Não vou dizer que é 100% dos casos, tá? Mas o assediador moral, ele fica cobertado pela sua entrega e eficiência. É quase 100% dos casos, gente, é impressionante. Os piores assediadores que eu apurei na minha vida, putz, performance, acabou de ser promovido, não sei mais o quê, mas ele sangra a equipe para entregar. Né? Então, tá vendo a sutileza? Porque se você não está acostumado, você fala, pô, cara, acabou de ser promovido, como é que ele é um assediador? E é o que o gestor fala para mim, geralmente. Fala, mas Camila, eu promovi há 2 meses. Fala, tá bom, mas tá aqui, ó, tenho elementos para te mostrar que de fato ele está assediando a equipe. Tá? Então, é um olhar importantíssimo. E a questão do assédio sexual, como eu falei, graças a Deus, não é o caso do anestesista que estuprou a moça na sala. Graças a Deus, não é sobre isso, tá? É muito mais sobre nós, na equipe, muito mais do que médico com o paciente, porque é isso que cai na mídia também, tá? É muito mais assédio entre equipe. É médico com enfermagem, é os pares, é o líder com subordinado, tá? Entre nós e nosso público. O índice de assédio sexual é entre a gente. Então, dá para a gente cuidar disso. Ensinando, treinando, falando o que é. Né? Tem um ponto geracional aqui importante, gente. Eu sou da época, não parece, mas eu sou. Os meninos passavam a mão na gente na balada e pegavam nosso cabelo. E a gente achava legal. Legal não. Mas a gente achava, suportava, vai. Era o que era. Eu tenho curiosidade de ir na balada hoje e ver como que as meninas se comportam. Eu duvido que os meninos peguem cabelo, cintura, fica pegando como era na minha época. Né? Que bom, mas tem uma questão geracional aqui. Porque se eu falar isso para uma pessoa de uma outra década, um pouco mais, ele vai falar, ué, mas eu sempre agi dessa forma, né? Então, essa questão geracional para assédio sexual e moral também, mas ele é mais contundente em sexual, é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado. Ela é o modus operandi dessa pessoa, ela acha que ela está paquerando, viu? Ela acha que ela está sendo legalzão, dentro da equipe, fazendo esse tipo de piada, brincadeira, né? Então, quando você também apura muito isso, você começa a falar, não, é o jeito dele. Mas ele brinca, não é por mal. Você fala, pode anotar que tem coisa aí. Você vai demitir essa pessoa? Você fala, não, vem cá, vamos conversar. Olha, o momento é outro, a questão do culturamento é outro, isso não se utiliza mais. Podemos contar com você, não é essa prática que a gente, dentro da nossa organização, não é isso que a gente espera de um colaborador nosso. Teve uma situação que eu passei, que era um homem de 2 metros, assim, e que eu falei, eu já estava tendenciosa a pedir o desligamento dele. Meu homem chorou na minha frente. Porque ele falou, Camila, eu não sabia. Você fala, não sabia. Às vezes não. Ele falou, agora que eu me conscientizei do que eu fazia, agora que eu entendi, aí ele pegou, não era teatro, tá? Falar, era teatro, não era. Ele pegou o livrinho dele dentro da bolsa e mostrou, falou, olha, eu tô estudando. Enfim, eu sou de outra geração, não queria nunca constranger alguém e tal. Enfim, né? Então a gente tenta recuperar, né? O compliance não está aqui para demitir ninguém, não. É para recuperar a cultura. E a discriminação. Que, assim, todas as ordens, né, seja de gênero, racial, é o que temos muito ainda, infelizmente, né? A racial e de gênero, eu acho que se destaca aqui, mas a gente tem de várias ordens e a discriminação acontece e a gente tem que brincar sim, né? E não é brincadeirinha, e não é, eu fiz uma piadinha, não é. É o respeito para
para todos, né, de forma igualitária. Eu também não vou entrar na LGPD, isso aqui é um outro risco, mas o meu ponto aqui é que a gente, quando fala de saúde, a gente não fala só de LGPD, a gente fala de sigilo médico, parte regulatória, que é importante estar no radar, né? Por que eu estou falando isso? Porque desde que a LGPD foi publicada e que a gente trabalha em cima dela, tem coisas que pela LGPD até poderia, mas pela regra de sigilo médico não. E aí, se você está desavisado e você não olha para o sigilo médico, você fala, não, LGPD. Acho que dá. Estou vendo o sigilo médico dos seus contatos. Gente, querida, não te chamei, né, quer participar. Então e aí o time de regulatório tem que estar perto junto com a LGPD e compliance, porque a gente tem que chegar num consenso se vai dar, se não vai dar. Né? Porque a indústria farmacêutica, por exemplo, nossa vilã de hoje, vai fazer você engolir que na LGPD você pode passar o dado que ela quer. Né? Aí você fala, não, mas eu tenho uma outra aqui que não te deixa. Então, não esqueçam do sigilo médico. Não esqueçam. Porque ela é a raiz do que a gente está fazendo, ela é o pilar. Sigilo e confiança são os pilares do que a gente está fazendo aqui hoje. Sem isso, a gente não consegue fazer medicina, saúde. Tá, a questão dos brindes e presentes, a gente tem uma regra bem específica aqui de indústria, tá? O que a indústria pode dar de presente? Isso foi um ponto bem discutido, bem polêmico, fecharam o portão completamente para a indústria, falando, indústria, você não pode dar nada. A indústria esperneou, tá, falou, não, mas como assim? Afinal de contas, eles trabalham com isso, né? Com o tal do presente. Aí veio, em 2009, uma flexibilização, dizendo, olha, se for coisas institucionais, sem medicamento, ou produtos científicos, você pode circular. Tá? Então, isso aqui é específico de médico, mas e os presentes nossos do dia a dia? E o panetone do final do ano? E aí? Você me compraria com panetone? Me compraria. Dependendo, me compraria. Não, porque tem uns hoje maravilhosos, gente, custam 200, tralala reais. Vai isso? Você me der um desse, você me comprou. Fica, né? Que é sem lactose, sem glúten. Meu, vai comprar. Temos que ter mecanismos de o que a gente vai fazer com esses presentes que a gente recebe. Primeiro ponto é de cara a reportar. Né? Aí, não sei como é que funciona aqui, mas geralmente o compliance fala, não, vai ter que devolver. Aí vem o show do Belo, né, gente? Aí eu ganhei. Aí eu vou ter que devolver o convite. Ou nem aquele que já está mais atento nem vai aceitar. Vai falar, não, infelizmente eu não vou poder aceitar. Chorando, né? Eu tinha um caso de um enfermeiro que ele falava que ele atendia um cara que era super rico, ele nem quis me dizer quem era, que devia ser famoso, que colocava 10 mil reais no bolso dele, do avental, para atender ele melhor, gente. Veja. É a corrupção, estrito senso, né, que, cara, meu, tá corrompendo o enfermeiro. Ah, mas isso aqui é um agrado, 10 mil reais? E ele inconformado, vou ter que devolver. Vai ter que devolver, nem vai aceitar. Ele fazia um bolinho e colocava no avental. É isso no dia a dia. Não é a mala, mais uma vez, não é a mala de dinheiro, é isso. São essas coisas que a gente recebe no dia a dia. E aí a pessoa vai te presentear por quê? Porque quer ganhar concorrência, porque quer atendimento melhor, porque quer que você passe o documento dela. Né? Então, muita atenção para esses presentes, tá, gente? Eu prometo que eu tô acabando, tá? Questões éticas, né? Então, além de tudo, todas as normas, todas as leis, todas as questões de compliance que a gente já tem que olhar, blá, 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 a gente tem um outro problema na saúde, que é a questão de ser muito regulamentada, e a gente não consegue fugir disso. Acho que não tem setor que seja mais regulamentado que a saúde, tá? Então, coisas que poderiam fazer em outro setor, a gente não pode fazer aqui, e minimamente a gente tem que conhecer essas normas. E o que faz, muitas vezes, médico ser antiético é porque ele desconhece. Né? Porque ele não tem na faculdade, ou se tem, ele não prestou atenção, porque a anatomia era mais importante, e então, assim, passou, eu dou aula para recém-formado, parece que às vezes estou falando uma novidade, ele acabou de sair da faculdade, ele tinha que saber, ou pelo menos tinham que ter falado para ele. Não sabia, mas assim, um negócio que você fala, meu,
Mínimo, é o mínimo. Então, assim, o nosso papel também de compliance / educador aqui, que eu dou muita aula, é isso, de você lembrar as pessoas do porquê que ela escolheu medicina, né? O que faz ela estar lá, né? Principalmente agora com determinadas especialidades que ficam milionárias assim, né? Principalmente cirurgia plástica, esse povo que trabalha com questão de estética, nossa. Então, isso vai ficando de lado. Isso faz. E aí, eu tenho mais um indicador, Camila, que não é um indicador, mas é do que eu sinto. Tem muito mais pessoas que cometem erros, infrações, porque desconhecem, do que porque estão lá dolosamente falando, não, eu vou fazer isso mesmo, eu sei que é errado. A grande maioria faz porque desconhece. Então, treinar a equipe de saúde, chamar a equipe, né? Isso não depende só do time de compliance, tá? Depende de todo mundo aqui. Peraí, vamos falar então sobre, saiu uma norma nova do CFM, vamos falar, vamos atrás. Peraí, a regulação da Anvisa nova. Isso é importante, tá todo mundo... o que a gente fez na pandemia, né? Porque na pandemia tinha 300 mil fóruns. A gente tem que continuar fazendo e falando sobre essas questões, tá? Porque a saúde, eu acho maravilhoso, eu amo fazer o que eu faço, eu amo saúde, mas a gente tá tratando de situações muito delicadas de saúde das pessoas, dignidade, né, e que a gente tem que ter um olhar muito, muito empático e até bioético do que está acontecendo, né, não é algo pragmático que a gente consiga decidir, papum, não, demanda discussão, demanda amadurecimento, demanda muita coisa. Então, a gente também tem que se colocar no lugar da humildade aqui e falar, putz, espera aí, será que eu estou olhando para isso da maneira que eu tenho que olhar? Será que não tem um outro viés aqui e eu não estou conseguindo enxergar? Né? Isso é muito comum em saúde, porque é muito diverso, pode acontecer muita coisa. Alguns outros riscos, gente, porque assim, risco é assim, algo infinito. Né, você começa você consegue resolver um, você cria outro. Vou dar um exemplo. Na minha época, o meu problema com prontuário era pegar fogo e cair água neles. Na minha época era assim. O meu problema era esse. Putz, será que o prontuário está num lugar que não vai pegar fogo, não vai cair água? Né? Nossa, era o meu problema. A gente resolveu esse problema, mas eu criei o outro que é do vazamento. Assim, talvez que esteja até pior, que eu não consiga controlar, inclusive, né? E assim, por quê? Porque a gente não educou essas pessoas a tratarem desses dados, a gente não educou essas pessoas o que fazer com um prontuário eletrônico na palma da mão do celular, né? Então, eu não tenho mais aquele problema, mas eu criei um outro muito pior. E assim vai ser. Com inteligência artificial, bora olhar para isso. A gente vai ter muito, muito, muito problema. Trouxe algumas notícias para encerrar. A questão dos desvios, né? Então, não é uma estatística recente, gente, mas dá mais ou menos para você mensurar o prejuízo que a gente tem aqui de desvio. É muito dinheiro. Máfia das próteses, que fortaleceu muito, né, os estudos sobre essa questão de prescrição de OPME, de quais são os limites, como que a gente regula, os hospitais passaram a olhar para isso, mas ainda eu também apuro muita fraude de OPME, assim, em hospitais de ponta, renomados, assim, sabe? Então, é um negócio que está muito institucionalizado. É muito curioso, né? Porque quando a gente está apurando esse tipo de coisa e a gente usa palavras como fraude, as pessoas se ofendem, viu? Tá? Então, você está reunindo com um monte de médicos só assim, fraude, a pessoa, essa palavra não. Falo, é fraude. Não, fraude. A pessoa se ofende, acha que aqui você tá. Tá bom, então tá bom, vamos não usar a palavra, mas é muito sério o que está acontecendo aqui. Não dá para a gente normalizar, porque faz isso sempre. Sempre fez, né? Aí você vai lá falar que não pode, né? É difícil. Operação para investigar desvio de recursos, saúde em compras, que foi o que eu falei, então a questão da compra direta, emergencial, você vai lá, é a forma mais fácil que você tem de desviar. Laboratório pagando propina para médico prescrever, é que aqui foi escancarado, né? Mas pode ser em formatos outros. Então a gente tem que sempre olhar com um olho bem crítico no que a indústria vai fazer para a gente. Aqui foi uma situação curiosa de um evento de uma sociedade de pediatria e tinha ali como patrocinador uma indústria de fórmula. E o pessoal se sentiu desconfortável. Falou, não, eu não estou me sentindo confortável porque
isso parece um incentivo, são pediatras recém-formados de que a amamentação não é legal e que você tem que prescrever fórmula, né? Então, é um movimento interessante. Aqui, isso é um clássico do falso médico preso no hospital, atendendo pacientes em coronavírus. A gente sabe quem são os médicos que estão aqui. A gente olhou, a gente fez due diligence, a gente sabe se ele tem algum tipo de pena, está suspenso no CRM, sei lá, né? E a gente descobre umas coisas cabulosas. Eu já peguei do diligence médico que foi, vou contar os piores casos, claro, né? Porque a gente quer chocar. Condenado por pedofilia, né? Condenado aí vem a crise, porque ele já tinha sido condenado e cumprido pena. Aí você é um advogado bem cara crachá. Você fala, olha, ele já foi condenado, já cumpriu pena? Não tem problema nenhum. Você quer esse médico na sua instituição? Você quer correr esse risco? Juridicamente, eu não tenho nada que sustente mesmo. Juridicamente, tá? Mas e aí? E reputacionalmente? Eu quero isso? Dentro da minha organização? Né? Violência doméstica de monte, enfim. Mandado de prisão. Tem de tudo. Né? E às vezes esse cara já tá dentro, porque eu não fiz due diligence, eu não fiz o que eu tinha que ter feito, eu não fiz a minha lição de casa. Daí teve condenação nesse caso, pelo menos em primeira instância, em segunda ainda não saiu, até há pouco tempo que eu pesquisei e não tinha saído. Os milhões que a indústria de saúde paga aos médicos, viagens e presentes. Eu não sei se é o meu algoritmo, sei lá, mas estava na minha primeira página ali do UOL quando eu abri. E dão nome aos bois, tá? Essa reportagem dá nome aos bois. Aqui algumas dicas para vocês, dicas já para o final de semana. Se vocês quiserem se aventurar em séries sobre compliance, eu recomendo, assim, se for para escolher, assistam Painkiller. Se for para escolher. Porque aí você entende o que a indústria é capaz. E aí parece que eu sou a contra a indústria, que não toma vacina, não é nada disso, gente. Tomo vacina, remédio, eu gosto do meu remedinho, tá tudo bem. Farmácia me manda notificação para eu comprar meu remédio. Eu sou do remédio. Agora não, porque, né, não posso tomar nada. Sinto falta do meu remedinho. Não posso, né, a gente queria tomar. Mas a gente tem que olhar para essa indústria com cuidado. Essa indústria, hoje, ela ultrapassou o poder que a indústria bélica tinha. Vocês têm noção do que isso significa? Ela é capaz de fazer o que ela quiser no Congresso Nacional. Por isso que a lei por isso que estão criticando tanto a lei de pesquisa em seres humanos, porque teve um lobby da indústria gigante. Porque o Comitê de Ética em Pesquisa breca as pesquisas. E a indústria quer caminho livre para fazer pesquisa, para fazer remédio, para vender. Né? Quando desconfia também, olha, gente, a pressão alta era não sei quanto, já agora deu uma baixadinha. Por quê? Sabe quantas pessoas que tem nesse meio do caminho? São milhões de pessoas que vão comprar o seu remédio. Então, os índices vão diminuindo, porque nessa fatia tem milhões de pessoas. Então vou ter que comprar o remédio. Agora estou com a pressão alta, não tinha. Então, é muito sutil, a gente tem que tomar muito cuidado. Enfim. Saúde, assim, é um universo, eu amo, sou suspeita, eu adoro fazer o que eu faço. Amo mesmo, por mais que seja árduo, por mais que a gente veja coisas tristes, por mais que tem dia que fala, meu Deus do céu, hoje eu só fiquei com o rodinho na onda, sabe? Não consegui fazer nada, minha agenda lotada. É isso, trabalhar com saúde é isso, principalmente quem trabalha com hospital, que é o caso de vocês, eu também trabalho com hospital. Mas é muito gratificante quando você entrega saúde de qualidade para o paciente, sabe? Quando você consegue ser transparente com ele, quando você consegue dizer o que ele tem, quando você consegue ouvir o que ele tem para te falar. Né, quando você consegue acolher a família, que isso faz parte também. Né, então, são coisas que, se eu perguntar aqui, qual que é o maior bem que vocês têm hoje? É provável que grande parte vai falar saúde. Então, se a gente tiver consciência que a gente trabalha com o bem mais precioso do ser humano, e a gente não pode esquecer disso quando a gente tomar nossas decisões. Né? E no dia a dia a gente vai esquecendo, porque tem outras coisas que jogam na nossa cara, a planilha do dinheiro, não sei o que, entrada e saída, não sei mais o que, geralmente dinheiro,
mas sejam aquelas pessoas que vão falar, putz, mas tem um paciente aqui, cara, tem alguém. Mesmo que você perca esse debate, que é o meu caso, eu perco muitas vezes. Não tem problema. Mas eu fiz o meu papel de lembrar essas pessoas que estão com poder de decisão, que tem um paciente na ponta, que tem alguém que vai sofrer com a minha decisão. Acho que era isso que eu tinha para falar, pessoal. Espero que vocês não tenham morrido de sono, de tédio, que tenha sido bom. Aqui estão os meus contatos. Espero realmente que, de alguma forma, vocês tenham se conectado a alguma informação, se visto em algum lugar aqui do que eu falei. Eu fico totalmente à disposição. Obrigada pela paciência também, por eu estar aqui sentada meio paradona. Eu geralmente ando, falo, mas realmente eu não consigo mais. E é isso, estou à disposição, gente. Obrigada. Bom, muito obrigado, Camila, pela sua participação, né, contribuiu grandemente com o nosso evento. A gente vai deixar um espaço aberto para aqueles que tenham dúvidas, né, tirar suas dúvidas, esclarecimentos, caso alguém queira, só levantar a mão que a gente leva um microfone aí com o apoio do pessoal aqui. Tem alguém? É dúvida, é vergonha? Pode ficar à vontade, gente. Ou entender... Fiquem à vontade. Se vocês quiserem também depois mandar para a gente, né, pelo e-mail do Compliance, a gente está super acessível lá, pode mandar que depois nós encaminhamos aqui tanto para o doutor Alexandre quanto a doutora Camila para eles darem esse apoio para nós. Agora, um outro momento importante, a gente vai fazer um sorteio, né, de alguns brindes, né, dessas pessoas que estiveram aqui conosco. A gente vai sortear aqui e a gente vai chamar aqui para... Ah, desculpa, perdão. Deixa eu fazer o agradecimento, entrega da plaquinha. Vou chamar a doutora Bianca. Pulei uma etapa aqui, desculpa. Você libera lá. Apenas um gesto de conhecimento. Agora sim, né? Passamos para o sorteio. Né? Todos preencheram a lista de presença no começo aqui. Se ficou alguém que não preencheu, tudo ok? Podemos fazer? Tá aqui. Todo mundo assinou? Então a gente vai fazer um sorteio, né, de acordo com os números que nós temos aqui na lista, e aí a gente vai verificar qual é o número correspondente aqui de quem preencheu. A gente vai chamar para a gente presentear aqui. Já colocou. 48. Vamos ver quem é o felizardo aqui. Josefa Vieira dos Santos, contrato de São Mateus. Vinte e um. Elson Queiroz. Marmelaça. Elson, eu vou te denunciar. Nossa. Vai. Por último. Vai ter auditoria depois disso aqui, viu, gente? Depois desse. 34.
Monize Juliato. Sortear o carro vai ficar para o próximo. Bom, antes, acabou, né? Foram os 3, né? Show do Belo também a gente não vai sortear hoje. Gente, antes de fazer o encerramento, eu queria estender o meu agradecimento também aos outros departamentos que contribuíram grandemente aqui para o resultado desse evento. Departamento de Comunicação, pessoal do Sustentabilidade, a gestão de RH também, muito obrigado por todo o apoio que vocês deram para nós até agora. E neste momento, encerramos a programação do primeiro dia da segunda edição da Semana de Compliance da Fundação do ABC. Agradecemos a presença de todos que permaneceram até o fim e convidamos os senhores a retornarem novamente amanhã, a partir das 9 horas, aqui neste mesmo auditório, para que o segundo dia do nosso evento, que será marcado pelo lançamento do nosso Manual de Diversidade e Inclusão da Fundação do ABC. Nossos palestrantes convidados abordarão os temas de diversidade com ética, o papel da organização como ferramenta de transformação social e diversidade e inclusão com propósito. Não percam, estão todos convidados. Uma boa tarde para todos e uma excelente semana.